Boa noite. Meu nome é Luiz Fernando Silva. Hoje vou apresentar o trabalho de perfil do solo da matéria Ciência do Solo. Esse trabalho é ministrado pela professora Alessandra Mendes de Carvalho e eu sou da turma A. Observando a seção vertical de um solo, numa barreira de estrada ou num poço ou no campo, verifique-se a presença de camadas horizontais, mais ou menos distintas. A seção do solo denomina-se perfil e as camadas individualizadas são denominadas horizontes. Um solo bem formado e não alterado pela atividade humana tem o seu próprio característico perfil. As características do perfil são a base da classificação e estudo do solo, mas a sua maior importância está na possibilidade de informar como é que o solo pode ser usado de uma melhor maneira. A região selecionada para o trabalho foi a cidade do Cerro, situada no centro-nordeste de Minas Gerais, na região central da Serra do Espinhaço. Cerro fica a 325 km de Belo Horizonte, que é a capital mineira, e faz parte do Caminho dos Diamantes da Estrada Real. O município é rodeado por serras, morros, rios e cachoeiras, e hoje em dia o Cerro se apresenta como destino para os apreciadores do turismo histórico e ecológico. O clima da região do Cerro é tropical de altitude. Devido à altitude elevada, as temperaturas são mais baixas e as chuvas são recorrentes durante os meses do ano, mas se concentra principalmente no verão, no qual não ultrapassa 30 graus. A geologia da cidade que foi escolhida para o estudo está localizada na região do Espinhaço e com isso apresenta em relação aos seus aspectos geológicos, principalmente rochas quartzíticas e filíticas. Também possui metaconglomerados que pertencem ao grupo espinhaço. Aqui nessa imagem a gente pode ver o quartzite e o filítico, são as rochas predominantes. E aqui eu tenho um levantamento que foi feito em um artigo que mostra os tipos de rocha que tem na região do Cerro, nessa figura 5. A Serra do Espinhaço pode ser considerada a única cordilheira do Brasil, pois é singular em sua forma e formação. Há mais de 1 bilhão de anos em constante movimento. É a cadeia de montanha bastante longa e estreita, intercolada por picos e vales. Tem cerca de 1.000 km de extensão no sentido latitudinal do quadrilátero ferrífero, ao norte de Minas, e depois uma breve interrupção alcançada a porção sul da Bahia. A vegetação do cerro é coberta por vegetação típica do Cerrado, de altitude no quadrante norte e oeste, e por vegetação típica de Mata Atlântica no restante do município. A vegetação do Cerrado de altitude é caracterizada especialmente por arvoredos, campos e plantas rupestres. Ao apresentar condições anteriores do trabalho, a região serrana apresenta principalmente solos distróficos e jovens, onde a textura varia entre média e arenosa. Os solos mais comuns da região são neossolos litólicos, gleisolos, cambissolos, neossolos quartzênicos e organossolos. Aqui eu tenho a localização específica, né, onde eu fiz a análise do solo, que fica no sítio onde eu moro, situado na Rua da Prata, no bairro Cidade Nova. E ali naquele eclipse ali, uma tarraxinha amarela, é onde que o ponto de coleta do solo. Aqui eu também tenho onde foi feita a análise do solo, essa foto aí. Bom, no local que foi realizada a coleta do solo, o clima age como fator de homogeneização do solo, e a precipitação sendo o principal agente transformador, realizando trocas químicas, a dissolução de íons e lixiviação dos materiais. Juntando esses fatores associados com a temperatura, catalisa o processo de intemperismo e aumenta a taxa de lixiviação, proporcionando a formação de solos mais evoluídos. Bom, devido à profundidade do perfil, não foi possível chegar até o material de origem, mas sabendo que a região predomina rochas filíticas e quartzíticas, o solo apresenta seções com bastante teor de argila e o solo possui fragmentos de filito. E eu cheguei à hipótese que o material de origem é de rochas filíticas. O relevo da área se configura como montanhoso, pela foto dá para ver um pouquinho, né? Aqui tem o croquis do relevo. Desenhei ele, é uma coisa mais montanhosa mesmo. Os organismos da região que se encontra o perfil é de vegetação rasteira, com pequenas raízes, pastagem. Contém animais pequenos como cupins, pássaros, formigas e animais domésticos. E animais de grande porte também, como bois, bezerros e vacas. Além disso, a ação antrópica
é muito forte no local, pois a área que se encontra animais de grande porte e a ação humana. Bom, de acordo com a figura aí que eu coloquei, o perfil do solo analisado tem até 1,5 metros de profundidade e ele apresenta dois horizontes, sendo que é bem provável que o horizonte A tenha sofrido alteração antrópica, contendo uma carga mineral mais elevada, por isso sua cor vermelha, enquanto isso o horizonte E apresenta uma faixa de modificação de cor devido à eluviação, por isso sua cor mais clara, amarelado e alaranjado também, mais alaranjado no final. Aqui eu peguei as duas amostras, né, para fazer o resultado final. Foram feitas análises aos atributos com diagnósticos de cada seção. Com isso foi utilizado o manual de descrição de coleta do solo do campo, trabalhando principalmente com a cor e textura. Tem as amostras do horizonte A e as amostras do horizonte E, trabalhando principalmente com cor, textura, estruturas e consistências. Aqui eu cheguei no que eu fiz a tabela. Essa é a primeira tabela, tendo os horizontes lá e a cor red, texturas solo argiloso, o tipo granular, pequeno, o grau fraco, o horizonte sendo amarelo mais alaranjado, textura do horizonte franco argilosa, tipo granular, tamanho pequeno e grau fraco moderado também. E aqui é a segunda tabela de atributos morfológicos que eu cheguei ao resultado. Com isso eu cheguei na conclusão também, né, que o solo é um latisolo vermelho amarelado com as características de estrófilo férrico e de baixa fertilidade e altos teores de ferro nos horizontes superficiais. E essas são as referências bibliográficas.